Aproveitando que a igreja está em pé, abra a palavra de Deus no tema deste congresso, que se encontra em Levítico, capítulo 6, o verso 13. O texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu vou me deter aos 2 dias a pregar dentro do tema que foi proposto pela amada igreja. Mas antes de nós aprendermos como manter acesa a chama, é necessário aprender como reacender essa chama. No dia de hoje, nós vamos nos deter a aprender a reacender a chama, e no dia de amanhã, nós vamos aprender a manter essa chama acesa. Li um texto muito conhecido, um texto muito sugestivo, um texto que com frequência é tema de grandes congressos, de diversidade de departamentos. O texto vai nos dizer que o fogo arderá com continuidade sobre o altar e não se apagará. Ou seja, este fogo não devia ser apagado, mas apagou. Não se assuste, ainda a gente vai aprender que esse fogo reacendeu e também tem possibilidade de reacender em cada altar individual. Mas o fogo, no contexto original, não devia se apagar, mas apagou. Quando nós lemos esse texto, principalmente na versão que eu li, que diz não se apagará, nos dá uma impressão que Deus está afirmando, garantindo que o fogo não vai se apagar. Mas na realidade, Deus não está afirmando, nem tampouco garantindo que esse fogo não vai apagar. Ele está dando uma ordem, que o fogo não deve se apagar. Adolescentes, se a gente for ler no texto mais próximo do original, Deus está dizendo assim: o fogo não deve se apagar. Ele não garantiu, ele deu uma ordem. E como toda ordem, ela está sujeita a ser obedecida, como também desobedecida. E infelizmente, os destinatários original desse texto, eles deixaram, infelizmente, esse fogo se apagar. Deus não tem responsabilidade nenhuma de manter aceso o fogo que Ele originou. A responsabilidade de Deus é de acender o fogo, e a nossa responsabilidade é de manter esse fogo aceso. Quantos estão entendendo que pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Em Levítico, no capítulo 6, ele dá as instruções de como preparar o altar, o holocausto, para manter o fogo aceso. Mas em Levítico, no capítulo 9, 3 capítulos depois, 6, 7, 8, 9, 4 capítulos depois, se os irmãos lerem o capítulo 9, é execução. No capítulo 6 é orientação. No capítulo 9 é execução. No capítulo 9 os sacerdotes vão lá, preparam o altar de bronze, colocam a lenha, colocam o holocausto. E exatamente no verso 24 do capítulo 9, vai nos dizer que depois que estava tudo preparado e organizado, do céu desceu fogo sobre o altar e consumiu todo o holocausto. Este fogo que desceu em Levítico 9, 24, era a responsabilidade dos sacerdotes de manter esse fogo aceso. Por isso que mais uma vez, com temor, eu repito, amada igreja, não é responsabilidade de Deus de manter o fogo aceso, não. O fogo origina-se de Deus. A responsabilidade de manter esse fogo aceso é minha e é sua. Se tem fogo aceso no teu altar, começa a dar glória e aleluia, para não deixar essa chama apagar. Alguém pode estar dizendo: bom, mas a responsabilidade é do sacerdote de manter a chama acesa. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Uma vez que nós somos sacerdote, é minha e sua responsabilidade de manter esse fogo aceso. A partir de hoje, para de falar assim: eu estou tão desanimado, Deus apagou o fogo, Deus não acende o fogo. Deus não tem nada a ver com isso, não. Se o fogo apagou, você tem que consertar o altar para o fogo descer de novo. E se está apagando, coloca lenha e não deixa o fogo apagar. Deus não tem nada a ver com isso. Tem 2 hipóteses. Se o fogo apagou, tem que organizar o altar, que aí o fogo desce de novo. Mas se o fogo estiver apagando, hoje sacerdote de Deus, começa a colocar lenha no altar e não deixa esse fogo apagar.
É todo dia que tem que colocar a lenha. O sacerdote toda manhã tinha que subir o altar de bronze e colocar a lenha. Existe aqui uma frequência, uma constância, irmã Eva. Os nossos problemas muitas vezes, e eu incluo nisso, é que nós colocamos a lenha no primeiro dia de congresso. Nós colocamos a lenha no segundo e último dia de congresso. Mas na segunda-feira a gente esquece de acordar de manhã e colocar a lenha novamente na fogueira. E colocar a lenha novamente no altar. Mas a lenha tem que ser colocada na segunda. A lenha tem que ser colocada na terça. A lenha tem que ser colocada na quarta. A lenha tem que ser colocada na quinta. A lenha tem que ser colocada na sexta. A lenha tem que ser colocada no sábado. E a lenha tem que ser colocada no domingo. Quantos que vieram hoje nesse culto para colocar lenha no altar? Os historiadores, vai ter um consenso entre a maioria dos historiadores bíblicos, que esse fogo que foi acendido em Levítico 9:24 foi apagado quando o povo judeu foi levado cativo na Babilônia. E por que foi apagado? Porque quando foi levado o povo cativo, a gente tem uma impressão enganosa que 100% da população de Judá foi levado para a Babilônia. Mas quando a gente lê em 2 Reis capítulo 24, versículo 14, a gente vai ver que Nabucodonosor com seus exércitos levou a liderança cativo. Levou os generais, levou a liderança eclesiástica, os sacerdotes, levou os levitas, levou os profetas, levaram os ricos. Aproximadamente 20% da população foi levado cativo. O povo em geral continuou em Judá ainda. Porque um povo na tua terra sem liderança é escravo na própria terra. Por isso que é importante a gente saber em quem nós vamos voltar agora em outubro. Só levou a liderança, deixou o povo lá na terra mesmo. Porque um povo sem direção é cativo, escravo dentro da sua própria terra. Uma vez que levou os sacerdotes para a Babilônia, não tinha mais quem ia colocar lenha no altar para manter aceso. Isso no sentido natural. Mas quando a gente vai aprender o aspecto espiritual, porque o fogo apagou porque perdeu o temor do povo. O povo estava entregue à idolatria. Desviaram-se o seu coração de Deus. O fogo apagou porque terminou o temor. Tudo que nós perdemos do lado de fora é porque nós perdemos aqui dentro primeiro. Tudo que você perde no lado de fora, primeiro você perdeu no seu coração. Antes de apagar a chama no altar de bronze, já tinha se apagado a chama no coração dos judeus. Antes de apagar a chama no altar, já tinha apagado a chama no altar do coração dos judeus. Aí eu me lembro de Abacuque. Abacuque viveu no contexto um pouco antes da invasão babilônica. O livro de Abacuque só tem 3 capítulos. No capítulo 1, Abacuque está olhando para Judá, a chama do altar quase apagando, o povo idolatrando, virou as costas para Deus, e Abacuque fala assim: Deus, o Senhor não está vendo o seu povo não? Aí Deus fala assim: calma aí, Abacuque, eu vou levantar a Babilônia e vou corrigir o meu povo. Aí Abacuque entrou em parafuso, ele falou: eu sei que a gente não está bom, mas vai levantar uma nação pior que a nossa para nos corrigir? Aí Deus falou: calma, Abacuque, em seu tempo eu corrijo também os babilônicos, já veio o Império Persa para me corrigir eles também. O que Deus estava falando para Abacuque? Vocês querem colocar fogo no lado de fora se a chama está apagada no lado de dentro. O que Deus estava falando para Abacuque? Você quer corrigir o mundo lá fora, sendo que a correção começa dentro. Deixa que primeiro eu vou corrigir Judá, depois eu corrijo Babilônia. O que Deus está falando para nós nessa noite? Se a gente quiser incendiar Curitiba, o fogo não pode apagar aqui dentro primeiro. Nós somos muito bons de apontar o dedo lá fora, mas a correção começa de dentro para fora. Calma aí, nós só estamos aprendendo como reacender a chama do altar. Daqui a pouco, adolescentes, Abacuque falou: ah, tá bom, eu entendi então. Eu entendi. Aí ele diz no capítulo 3, o verso 2: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra mais uma vez. Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Reacende a chama do avivamento mais uma vez.
Veja só que tem uma sequência para reacender a chama. Eu estou começando a pregar. Primeiro ele ouviu a palavra, temeu e clamou para o avivamento. Sabe qual é o nosso erro? A gente inverte a sequência. A gente quer clamar por avivamento, mas não teme e tampouco ouve a palavra. Mas Abacuque, entendendo a sequência, primeiro ele falou: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, mais uma vez. Porque adolescentes, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes queremos clamar avivamento, mas quando pegamos a playlist do nosso smartphone, que tipo de músicas que tem lá? Será que tem louvores que exaltam a Deus? Louvores baseados na palavra de Deus? Ou música sertaneja, funk, carregado de letras promíscuas, adúlteras, que só faz o nosso coração desviar do caminho de Deus? Quando vamos ligar o streaming, seja Netflix e YouTube, o que os nossos olhos estão assistindo e ouvindo? Será que estamos ouvindo a palavra de Deus? Porque só há avivamento, e eu repito, eu só acredito em um avivamento que vem através da palavra de Deus. Só que eu não me escandalizo, pastor Couto, de muitos altares, e quando eu digo altar, eu não estou falando culto coletivo, eu estou dizendo o individual, o coração individual. Eu não me escandalizo de muitos altares, o fogo está apagando, porque em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 4, Paulo já dizia para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, mas haverá um tempo, Timóteo, que não suportarão mais a sã doutrina, haverá comichão nos ouvidos, se desviarão da verdade, voltando seus ouvidos a fábulas. O que Paulo estava dizendo para o seu filho na fé? Timóteo, Timóteo, continue pregando a palavra, meu filho, mas haverá um tempo que você vai pregar a palavra e não vai haver mais línguas estranhas na igreja. Você vai pregar a palavra e não vai ter mais lágrimas quentes correndo pelo rosto. Você vai pregar a palavra, vão querer sair para fora para beber água sem ter sede, ir no banheiro sem ter vontade de acessar o Wi-Fi da igreja. Mas mesmo assim, Timóteo, continue pregando a palavra, mesmo que dê comichão nos ouvidos, pregue a palavra. Mas Timóteo, eu estou te avisando, não vão querer ouvir a verdade que liberta, vão querer ouvir fábulas, ficção, história para criança dormir. Se você veio hoje aqui na Pilarzinho pensando que você ia ouvir história para criança dormir, você perdeu o seu tempo. Que eu não vim pregar uma palavra que vai te fazer dormir, muito ao contrário, eu vim pregar uma palavra que vai te despertar. Eu vim pregar uma palavra que vai reacender a chama do seu altar. Eu vim pregar uma palavra que batiza adolescente no Espírito Santo. Eu vim pregar uma palavra que liberta, que salva, que reacende a chama no altar. Quantos podem glorificar e exaltar o nome de Jesus? Vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ajuntarão para ti profetas conforme aquilo que o ouvido deseja ouvir. Mas isso não reacende a chama no altar. O que reacende a chama do altar é a palavra de Deus. Primeiro motivo, primeira situação, primeira forma de reacender a chama do altar é ouvindo a palavra de Deus. Como invocarão o que não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu sei que nesse altar é pregada a palavra. E mais uma vez, você não vai ouvir outra coisa aqui, a não ser a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você invoca aquele que pode acender a chama do seu altar. Embarcando em Cascavel, para vir aqui para Curitiba, sentei no assento 6A na janela. Daqui a pouco uma senhora sentou no meu lado no assento 6B, vindo para cá, de ontem para hoje. Ela sentou no meu lado, fiquei quieto na minha ali. Daqui a pouco ela me perguntou: está voltando para casa? Falei: não, estou indo lá para um evento religioso. Você é o pregador do evento? Ah, sim. Você é pastor? Falei: sim. Mas quem tem terno e gravata para o mundo, se não for político, advogado, é pastor. Falei para ela. Ela deu risada. Falei: deixa eu te fazer uma pergunta, você professa alguma fé? Daí ela falou assim: eu sou espírita. Aí eu falei: desde quando? Desde que eu nasci. Falei: muito bem, Allan Kardec, beleza. Aí beleza, daqui a pouco passou lá, perguntando se eu queria batatinha, cookies ou balinha. Eu falei: eu quero os 3. Aí peguei os 3 pacotes, comendo.
Falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale alguma coisa para essa mulher que sentou no meu lado, o Senhor coloca no meu coração, senão eu vou ficar só comendo. Não é? Que tem gente que quer ser profeta sem Deus mandar. Aí você quebra sua cara. Se não quiser que eu fale nada para ela, não vou falar nada, vou ficar na minha. Daqui a pouco ela começou a entrar no assunto de filho. Falei, tem um filho de 7 meses, estou morrendo de saudade dele já. E ela pegou e começou a entrar no assunto. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Curiosidade, posso perguntar? Pode? Para os espíritos, o que Jesus é para os espíritos? Perguntei para ela. Daí ela falou assim, para nós é Senhor. Falei, mas só Senhor, tem mais alguma coisa? Ela falou, não, é Senhor e Salvador, ela falou. Falei, muito bom. Falei assim, e o que mais? Ela falou assim, a gente acredita que Ele é o Filho de Deus. Falei, muito bom. E ela falou, e vocês? Eu falei, tudo isso também, acreditamos que é Senhor, Salvador, que é Rei, que é Rabi, que a palavra dele é viva. Ela falou, é a mesma coisa. Eu falei, muito bom. Daqui a pouco comecei a falar para ela sobre um texto, que ela falou que andava ansiosa. Eu comecei a falar sobre um texto que Jesus falou para os seus discípulos quando estava ansioso. Por que andais ansiosos? Olhai para os pássaros, que não plantam, não colhem, mas o Pai que está no céu os alimenta. E Deus está falando para alguém hoje que está com o coração ansioso aqui. Olhai para os lírios do campo, que não costuram, e nem Salomão se vestiu com tanta glória. Daqui a pouco aquela mulher começou a chorar, pastor. Começou a chorar, que ela falou que toda vez que ela se sente ansiosa, ela lia esse texto para ela mesma, lia esse texto para ela mesma. E que eu quero dizer aqui, com todo respeito, se tiver algum irmão espírita que está acompanhando essa live, os espíritas leem a palavra e começam a chorar. E o que está acontecendo com os evangélicos pentecostais da Assembleia de Deus, que muitas vezes o pregador tem que virar piroleta para começar a levantar as mãos, glorificar e exaltar o nome de Jesus. A palavra tem que ser o suficiente para reacender a chama do altar do crente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não deve se apagar. Cadê o sacerdote que veio botar lenha na fogueira para o fogo não apagar nessa noite? Primeira característica, ouvir a palavra, mas vamos aprender mais. Segundo, altar precisa ser consertado. Aí vamos para 1 Reis capítulo 18. Elias, para mim é o profeta do fogo. Para mim não tinha um profeta que gostava de fogo que nem Elias. Era fogo da purificação, mas era fogo para consumir também. Os caras iam lá prender ele e falou, então manda fogo nele e consumia também. Era o profeta do fogo. Aí Elias chegou em Acabe e falou, é o seguinte, vamos fazer um UFC em cima do Monte Carmelo. Manda lá os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. E nós vamos no Monte Carmelo e vamos fazer lá uma disputa. E chama toda a congregação de Israel. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro de Israel. Muito bem, vai vocês primeiro. E eles vão lá e arrumam o altar, coloca a lenha, coloca as pedras, dança, pula, salta, se corta, clama, redupia, vira cambalhota, faz de tudo. E a Bíblia vai dizer que há um silêncio. Aí Elias fala assim, bom, grita mais alto. Talvez o seu Deus está dormindo. Baal é um Deus muito ocupado, talvez está no gabinete atendendo alguém. Talvez está em viagem. Talvez está lá no grupo do WhatsApp, está muito intertido. Clama mais alto. E eles começaram a pular no altar e se cortar, ficar desesperado e nada. Aí chega a vez do Elias, falou, o seu Deus não respondeu, é a minha vez. O que o Elias faz por primeiro? Organiza o altar. Pega 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Uma pedra para Rúben, outra para Simeão, para Judá, para Issacar, para Zebulão, para Gade, para Sé, para Dan, para Naftali, para Benjamim, para Manassés e Efraim. Coloca as 12 tribos organizadas, representando o quê? O Israel na presença de Deus, que hoje é representando a igreja no altar na presença de Deus. Ele organiza todas as pedras, organiza a lenha, pega o holocausto, organiza também, só que ele é doidão, ele joga água por cima. Ensopa a lenha, ensopa o bezerro e ensopa o altar. Só que daí ele olha para o céu e diz assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostre hoje que o Senhor aqui é Deus. O próximo texto diz assim, e voltando o coração do povo para Deus, Deus responde com fogo, consome as pedras, as lenhas, a poeira, o holocausto e lambe toda aquela água.
Eu acho que Elias lia a Bíblia. Ele leu Levítico 9:24, que quando o altar está organizado, Deus desce com fogo. Primeira coisa que ele falou, tem que organizar esse altar. Quando ele organizou o altar, simbolizou o coração do povo voltando-se a Deus. Não é à toa pegar 12 pedrinhas, cada pedra representando uma tribo, colocando no altar, na presença de Deus. O que eu aprendo com isso? Que só desce fogo se o coração se voltar para Deus. Não é só porque não é simbolismo apenas, não é porque botou pedra, lenha, não. Não. É um altar organizado com a igreja na presença de Deus. O altar do Senhor nesta noite é o teu coração. Será que tem que ter algum conserto no teu coração para o fogo descer? Por que Elias precisou consertar o altar? Vai ler a Bíblia. No capítulo 18, vai dizer que no desespero os profetas de Baal começaram a pular sobre o altar. Quebrou o altar, desorganizou o altar. Então Elias precisou consertar, organizar o altar. Quais coisas deste mundo têm pulado sobre o teu coração? Eu não sei que conserto você tem que fazer nessa noite. Eu não sei se você tem que pedir perdão para pastor, para líder, para esposa, para marido. Eu não sei o que você tem que fazer, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo está soprando no teu ouvido nesse momento. Se eu fosse você, eu se consertava. Porque aqui é um culto coletivo, mas nós vamos começar sentindo a presença de Deus individualmente em cada coração no seu altar. Eu já estou vendo pessoas aqui desde o começo do culto chorando. Eu já estou vendo pessoas desde o começo do culto, as lágrimas correndo no rosto. Essas pessoas já estão colocando lenha na fogueira. Essas pessoas já estão com o seu altar reacendendo. Se você não reacendeu ainda, vai lá. Faz como Elias. Pega 12 pedras, organiza a lenha. Se você é tão ousado, pode jogar até água, que simboliza também o Espírito Santo de Deus. Porque quando o fogo descer, vai consumir a lenha, o holocausto, a pedra, vai tirar até a poeira, e lambe a água, e enche a igreja do Espírito Santo de Deus. Concerto no altar. Tenha temor à voz de Deus nessa noite. Deus, através da minha boca, diz que tem corações que precisam fazer conserto aqui. Organiza o seu altar agora, irmã. Organiza o teu altar na presença de Deus. Você mesmo, quando veio para cá, disse: faz tempo que eu não sinto a sua presença. Eu não sei porque eu vou sair uma noite fria da minha casa. Mas hoje Deus te responde: conserta o altar que eu vou descer fogo na tua vida hoje. Conserta o altar que eu vou descer fogo na tua vida hoje. Eu vou deixar você glorificar a Deus. Eu vou continuar pregando, mas eu vou deixar você glorificar a Deus. Glorifica a Deus aí. Se você tem glória, vai glorificar. Eu sirvo uma igreja pentecostal que ainda acredita na atualidade dos dons espirituais. Eu ainda acredito que Jesus batiza no Espírito Santo. Eu ainda acredito que Ele cura. Eu ainda acredito que Ele salva. Eu ainda acredito que Ele liberta. Tem mais alguém que acredita que pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Reacender o altar, ouvindo a palavra, consertando o altar. Mas também Deus precisa de um coração voluntário para reacender as chamas. Aí nós vamos para Neemias. Neemias capítulo 2. Babilônia já tinha sido invadida já. Ou melhor dizendo, Judá já tinha sido invadida por Babilônia. E aí Neemias já estava no Império Medo-Persa. Já era um novo império. Para vocês entenderem, Babilônia conquistou Judá e Persa conquistou a Babilônia, para vocês entenderem. E Neemias estava no Império Medo-Persa e poderia ficar confortável. Ele era serviçal do rei. Ele servia no palácio. Ele tinha livre acesso ao imperador. Ele poderia ficar totalmente conformado. Mas ele olha para o rei e diz assim: meu rei,
Como que eu posso me alegrar se a terra do sepulcro dos meus pais, se referindo a Jerusalém, está com seus muros queimados e a chama apagada no altar? Como que eu posso me alegrar se aonde estão os corpos dos meus pais está vivendo em opróbrio, desonra? Ó rei, permita-me, me dê cartas para que eu possa voltar para Jerusalém. Neemias chega em Jerusalém no capítulo 2, no versículo 12. Ele levanta à noite e diz assim: Deus colocou no meu coração, levantamos e reedificamos os muros de Jerusalém, e saímos deste opróbrio, desta vergonha. Ou seja, precisamos sair dessa desonra, precisamos reacender a chama do altar de bronze, precisamos levantar os muros de Jerusalém. Deus precisa só de um coração incomodado para trazer avivamento. Deus precisa só de um Abacuque no meio de Judá. Deus precisa só de uma Ana chorando por Samuel. Deus precisa só de um João Hans da Alemanha. Deus precisa só de um João Wycliffe na Inglaterra. Deus precisa só de um Savonarola na Itália, pregando veementemente com os olhos cheios de fogo, ao ponto dos italianos pegar voluntariamente as literaturas cheias de pornografia e as máscaras carnavalescas e fazer um montão na praça pública da Itália e botar fogo. Deus precisa só de um Martinho Lutero inconformado com a indulgência, com o sistema corrupto da religião. Deus precisa só de um coração querendo acender a chama no altar. Será que tem aqui um coração inconformado? Um coração. Deus não precisa de muito, Ele manda milhares para casa e fica só com 300. A maioria vai embora, mas fica 120 no cenáculo. E de repente, um vento veemente e línguas repartidas como fogo desce na cabeça de cada um. Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de um incomodado, um Abacuque, uma Ana, um Neemias que tem vergonha na cara e diz assim: vamos sair dessa vergonha, vamos sair dessa desonra. O povo está apontando o dedo e dizer assim: os crentes, antigamente tinha cura, antigamente tinha batismo, a gente não vê mais falar sobre isso. É dentro da própria igreja, aquela mente saudosista. Olha, Jesus fazia, hein? Os congressos, o povo saía arrebatado. Acabava o culto, era 2 horas ainda, adolescente, jovem caído chorando. Tinha que levar carregado no carro falando em línguas. Mas isso não acontece nada, isso não acontece mais. Esses que falam assim é Sabalate, Tobias e Gerse, que estão acomodados com os muros destruídos. Mas ainda tem Neemias dentro da igreja, que acredita que Deus fez, faz e vai continuar fazendo, porque meu Jesus não muda. Adolescentes e jovens que aqui estão, eu tenho raiva quando eu ouço o pregador usando o microfone dizendo assim: essa é a geração mais fraca que tem, essa é a geração mais Nutella que tem. E me dá mais raiva que o povo da glória. Eu não posso aceitar essa maldição sobre a minha geração. Eu acredito que nós somos a geração que vamos viver o último avivamento antes do arrebatamento de Cristo. Eu ainda acredito. Deus ainda vai reacender a chama veemente em nosso meio. E vai começar hoje aqui na AD Pilarzinho. Eu não posso ficar aceitando isso sobre a minha geração. Eu ainda acredito em Jesus Cristo, que não mudou. Ele ainda continua batizando, salvando, curando. Ele ainda continua. Há algum tempo eu preguei num congresso de jovens lá no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu tinha orado em casa. Eu falei: Deus, eu estava mais doido do que hoje. É assim, sabia? O ministério, pastor, né? Tem que tomar cuidado com o ministério. Quando você é diácono, você é animado. Você é presbítero, você é mais animado. Você fica evangelista, você fica doido. E às vezes quando você torna pastor, você fica mais quietinho. Não o seu caso, você é animado. O que eu estou falando isso aqui? Quando eu fui pregar lá no Mato Grosso do Sul, eu era presbítero. E olha a oração que eu fiz: Deus, manda cadeirante para aquela igreja hoje. Manda gente de muleta para aquela igreja hoje, que eu quero orar para Jesus levantar a pessoa da cadeira de roda. Eu orei assim. Mas eu achei que Deus ia falar assim: esse moleque aí tá doido, né? Daqui a pouco parecia que eu estava, sei lá, no SAMU. Começou a chegar gente de cadeira de roda, de muleta. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí no final da pregação eu falei: ó, quem precisa ser curado de enfermidade vem para frente. Mas é só enfermidade.
Daqui a pouco os irmãos começaram a trazer uma irmã com a cadeira de roda para frente, assim, ó. Falei, meu Deus do céu, será que eu oro por essa irmã, né? Eu acho que eu vou orar só por quem está com dor de cabeça. Mas eu falei, não, eu vou orar por essa irmã. Eu desci, pedi para a irmã que trouxe aquela irmã de cadeira de roda, colocar a mão na perna dela. E aí eu falei assim para ela, assim, ó, em nome de Jesus, o Cristo, levanta nessa cadeira e começa a andar. Eu peguei na mão daquela mulher e aquela mulher começou a subir sobre o altar. E ela começou a andar sobre o altar. E naquele momento a igreja virou. Porque aí a líder do ciclo de oração que trouxe aquela cadeirante, pegou o microfone e falou assim, nós fomos ontem na casa dela. A casa dela é uma bagunça, porque ela não consegue se locomover sozinha. A gente precisou pegar ela no colo para levar para o banheiro, para dar banho nela. E a mulher chorando, desesperada. E hoje ela está aqui andando sobre esse altar. Por quê? Porque meu Jesus Cristo não mudou, meu irmão. Ele continua curando, batizando, salvando. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que somos nós que fazemos. A gente pensa assim, eu não vou orar pelo irmão ali não que está mancando, porque vai que ele não é curado, eu passo vergonha. Mas como passa vergonha, não é você que faz, é Jesus que faz. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Eu também já orei para outro irmão cadeirante, que eu ficava puxando o irmão e não vinha. Não vinha. E o irmão já começou assim, já tá bom meu filho, falou para mim. E beleza. Qual é o problema? Jesus não quis, porque tem aquela ocasião que vê o cego e os discípulos hipócritas, falou assim, Jesus, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Jesus, não, nem ele nem os pais. Essa enfermidade é para que meu nome seja glorificado. É porque hoje eu vou orar e ele vai ser curado. O que eu quero falar com isso aqui para esses adolescentes e para esses jovens? Ei, meu Deus não mudou, ele continua fazendo. Ele só precisa de homens e mulheres ousados que acreditam que o nome de Jesus tem poder. Ele só precisa de Elias que desafia. Pessoas ousadas que acreditam. Eu sou o primeiro que acredita. Tem mais alguém que acredita que pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Eu já estou concluindo. Qual que é o valor desse renovo? O valor do avivamento, da chama ser acesa, é para o meu nome viralizar na internet? É para mim ter milhões de seguidores na rede social? É para mim se tornar um influencer digital? Não, o valor do avivamento está em Marcos 6,37. Jesus estava cansado, seu 100% homem, e ele foi atravessar o mar para descansar no outro lado, mas a multidão o seguiu. E quando ele viu aquela multidão, ele se moveu de íntima compaixão, porque era como ovelhas desgarradas sem pastor. E Jesus voltou a pregar. Começou a escurecer. Aí os discípulos falaram assim, ó Jesus, eu sei que você está empolgado, mas manda esse povo embora que não tem comida aqui não. Manda ver se tem uma vendinha aí na região, nos vilarejos circunvizinhos, para eles procurar o que comer. Aí Jesus olhou dentro dos olhos do discípulo e disse assim, ó, dá a ele vocês o que comer. O avivamento, a chama acesa, é porque lá fora tem um mundo faminto e dentro de você tem pão. É porque lá fora tem um mundo sedento e dentro de você tem água. É porque lá fora tem adolescentes nesse momento, enquanto nós estamos sentados aqui bonitinho, glorificando a Deus, nesse momento tem adolescente colocando a corda no pescoço, pastor. Nesse momento tem adolescente pegando navalha e passando no pulso. O avivamento é porque lá fora tem um mundo caído em trevas, mas a luz está dentro da igreja. O mundo faminto, mas o pão está dentro de você. O mundo sedento, Abner, mas a água está dentro de você. Nós somos chamados para ser sal e luz da terra. Precisa acender a chama aqui para incendiar o mundo lá fora. E esse fogo vem do quê? E eu já convido a igreja para ficar em pé. Esse fogo vem da onde? Esse fogo, pastor, vem do meu mestrado, vem do meu doutorado, vem da minha profissão, da minha posição religiosa, vem da minha pós-graduação. E João 6,60, Jesus estava pregando assim, ó, quem não comer da minha carne não tem vida nele. Quem não beber do meu sangue não tem vida nele. Daí esse discurso estava tão duro que os próprios seguidores falaram, que discurso duro.
Quem pode ouvir isso? Aí Jesus, sabendo todas as coisas, ele disse assim: ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu te digo hoje é de espírito e vida. Eu tomo posse dessa palavra e eu digo: o fogo vem do Espírito Santo de Deus. A nossa carne para nada aproveita. As palavras que eu prego hoje é de espírito e vida. É de espírito e vida. É de espírito e vida. O fogo é originário do altar de Deus, mas quem mantém esse fogo aceso são os sacerdotes, eu e você.